E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, aqui presente com o insofismável mestre do terror. E bem-vindos a outra oportunidade de falar do Almanac Disney. E este é um vídeo que na verdade não deveria ter sido. Eu explico. É claro, quando você começa a se dedicar, e quem aí acompanha o canal por alguma razão e tem o mesmo hobby que eu, tem o mesmo passatempo que eu, e eu sempre faço questão de frisar que é só isso, um passatempo, que é manter um canalzinho no YouTube. O pessoal sabe que, é claro, a gente sempre consome muita coisa que tenha a ver com o tema o qual a gente escolheu para o nosso canal. No meu caso, o canal é de quadrinhos, então é claro que eu compro bastante coisa e eu leio muita coisa, muitas vezes pensando em virar vídeo para o canal, em virar material para poder postar. Eu faço questão de deixar o canal ter uma certa frequência, eu faço questão de manter um determinado fluxo de vídeos. Às vezes isso é um pouco sacrificante, mas eu gosto de manter assim. Mas nem tudo o que você lê é com o intuito de fazer vídeo. Eu sempre amei ler quadrinhos, sempre amei ler, na verdade, E sempre amei ler quadrinhos. E, obviamente, eu leio muita coisa pelo puro e simples prazer de poder ler, de poder curtir as histórias. E foi o caso desse almanac aqui. Quando eu peguei ele para ler, da minha coleção de almanac Disney, a única intenção era ler só. Eu estava pensando em fazer vídeo com ele. Na verdade, eu tinha a pretensão de fazer vídeo com um outro almanac Disney que eu tô lendo no momento. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu estou relendo ele, porque é um almanac que eu tive na infância. E era aquele o pretendido, Só que ele precisou de um conserto e tal, e enquanto ele estava sendo consertado, para não ficar sem ter nada para ler, eu comecei a ler esse almanac Disney aqui. Só que eis que eu acabo encontrando dois elementos nesse almanac Disney que eu achei interessantes demais para se fazer um vídeo. Eu achei que merecia um vídeo, então ele não era para ser material de vídeo, mas acabou que vai virar vídeo. Um vídeo que talvez tenda a ser rapidinho, mas vai virar vídeo. E quais são? Esse aqui é um almanac Disney dos anos 90 já, se não me engano, Aqui, ó. Tá até com um dano aqui, eu tô mexendo nele com cuidado, porque precisa cuidar, ele é dos anos 90. Ele tem todos aqueles elementos que eu gosto no almanac Disney, ou seja, uma certa variedade de histórias, tem as piadas e o maravilhas da natureza, que eu sempre gostei bastante. Tem uma história do Super Pateta, vocês já conhecem a receita, Vou passar pelas histórias que eu considero menos importantes e dar um pouquinho mais de atenção àquelas que eu considero. Ele dá bastante destaque a duas histórias na capa. A cabeça de Fica na Sua e a história Passatempo com Conexão Salvação. Apesar de todo o destaque para a cabeça de Fica na Sua, é uma das histórias menos interessantes do almanac, na minha opinião, Eu não curti muito. Achei uma história bem boba, meio que feita, sei lá, nas coxas, feita às pressas, com muitos elementos comuns e clichês, assim. Quando você começa a ler, você tem a impressão de que vai estar lendo alguma coisa que vai te remeter ao DuckTales, que eu sempre gostei. Mas não produziu esse efeito em mim. Aí tem uma historinha do Super Pateta, que também não é lá essas coisas. Tem uma historinha do Horácio com um personagem que eu nem lembrava que existia, o tal do Ranulfo. Bobinha também. Não me divertiu tanto. Eu vou passar por essa história aqui, porque é uma das que eu quero comentar. Aí tem o Maravilhas da Natureza. Sempre legal, sempre gostei, do Maravilhas da Natureza. Usou o Disney, sempre gostei pra caramba, sempre foi um dos meus quadros prediletos no almanac. E as piadinhas que eles colocam nessa posição aqui, que seria
horizontal, que as piadinhas são legaisinhas também. Tem uma história do professor Pardal com o professor Ludovico, que mais ou menos. Uma história do Urtigão. Gosto das histórias do Urtigão. A historinha do Urtigão é curtinha, mas é legalzinha. Uma história pequena, Disney Babies. Uma história do Donald com o Gastão. Nada a ver. E aí vamos às histórias que realmente interessam. Eu vou voltar para aquela história do Conexão Salvação, que é aquela que eu falei que eu ia passar. Tá destacado na capa, né? História passatempo com Conexão Salvação. Essa eu vou destacar, mas eu vou destacar de maneira negativa. Isso aqui, na época, era um desenho animado que estava passando na TV, né? Pegaram o Tico e o Teco aí e transformaram em desenho animado que fez um certo sucesso. Nunca gostei desse desenho. Sempre achei bobo e tal. Essa coisa de pegar os personagens e dar uma repaginada nem sempre me agrada. Mas essa história em especial me agradou menos ainda. Porque é uma abordagem que busca ser diferente, busca trazer um tempero diferente, mas que, cara, acabou não me agradando. E pelo jeito não agradou a quem teve, né? É de se supor que na época, se é um exemplar de assinante, era alguém que tinha assinatura, que quase que certo que era uma criança na época, né? Um adulto que assinou para uma criança. Na época era muito criança que lia. E a criança nem se interessou em fazer os passatempos. Porque a história é isso, você ficava lendo e aí tinha pequenos enigmas, pequenos passatempos, tipo, ache a pecinha tal, ligue os pontos, ache a imagem tal. Cara, eu achei tão bobo. Porque daí não tem roteiro, né? Para poder fazer essa bobagem aqui de fazer passatempos enquanto lê a história, ela simplesmente não tem roteiro. O roteiro não tem sentido nenhum, não tem profundidade nenhuma, não acontece nada de interessante. Talvez se tivessem investido um pouquinho mais no roteiro, ficasse mais interessante. E é curtinha, né? Então aí, ó, 3 páginas. Né, pudesse ficar mais interessante, mas é claro que não fizeram isso e é muito chato. Me pareceu desperdício de papel. Muita gente com certeza vai discordar de mim. Alguém que tenha tido esse material na época ou tenha simplesmente lido e tenha achado que a abordagem é inovadora e interessante. Mas, né, é isso. Opiniões todos temos. Não precisamos concordar o tempo todo. E aí vem a história que para mim salva a edição, que é Mickey e o Enigma da Pintura. Uma daquelas histórias da fase que eu falo do Mickey detetive, que é a minha fase predileta do personagem. E aí há um grande contraste, uma grande diferença dessa história para aquela do... coisa séria. Para aquela que está em destaque na capa, que é a do Fica na Sua, cujo roteiro é clichê total e chatinho, e até mesmo com a da Conexão Salvação, que nem tem um roteiro. Aqui nós temos um roteiro inteligente, cara. Bem desenvolvido, claro, né? Voltado para o humor, né? Caractual, óbvio, né? Tudo aqui é cartunesco, tudo aqui, né? Tem jeito de caricatura da realidade. Então, o plano visto de um ponto de vista mais profundo, mais sério, o plano com o qual o Mickey tem que lidar, o mistério com o qual que ele tem que lidar, pode parecer bobo para alguns, mas analisado certinho não é, cara. A ideia de quem montou o roteiro, o mistério com o qual o Mickey lida, é extremamente bem pensado, é inteligente. Você vai acompanhando a trama e vai realmente tentando descobrir como é que as coisas aconteceram, como é que conseguiram fazer o crime, né? Quem dos suspeitos é o culpado, se é um, se é todos.
Isso foi muito bem bolado. E não é um plano 100% impossível. Seria possível ludibriar pessoas fazendo exatamente o que se diz aqui. E aí, olha que interessante. Eles usam nesse roteiro que eu tô falando do Mickey e o Mistério da Pintura, eles usam um subterfúgio que tá aqui na história Passatempo da Conexão Salvação. Ou seja, a interação. Tem um quadrinho com um espacinho que diz assim, ó. Você que está lendo e tal, né, escreva aqui o nome do ladrão ou dos ladrões, né? Quem que você acha que são os culpados. É para você escrever aqui, continuar lendo, e se chegar lá no final você acertou, você volta aqui e vê que você acertou. Se não, né, você vai descobrir que estava enganado. Para você colocar os seus suspeitos, né, antes da revelação de quem são os criminosos. Cara, foi o que eu falei que faltou naquela historinha do Conexão Salvação. Faltou um roteiro bem construído para a coisa ficar interessante. A pessoa que adquiriu na época, né, também não escreveu aqui. Eu não escrevi também, claro que não. Eu não vou estar escrevendo na minha revistinha agora. Mas a ideia é tremendamente bem bolada, principalmente porque o roteiro realmente tem esse mérito. O roteiro realmente te prende. Ele realmente faz com que você se divirta, faz com que você também fique pensando nas pistas. Porque, como eu estou dizendo, não é um roteiro fantástico, não é um roteiro mirabolante, não é um roteiro que você realmente fique quebrando a cabeça tentando descobrir como aconteceu. Você mata a charada, né? Antes do final você tem os suspeitos e suponho que a maioria das pessoas acertou quem era e como fizeram, inclusive. Não é essa a questão. A questão é que o desfecho, o desenrolar para chegar nisso é tremendamente bem montadinho, bem amarradinho. É interessante, você tem vontade de acompanhar e ainda tem essa deixa. Escreva ali o seu suspeito para ver se você acertou. A diferença entre roteiros bem aplicados, não importa o gênero, e roteiros ruins, roteiros preguiçosos, é enorme. E foi por isso que eu quis falar desse Almanac Disney. Porque é aquela velha história que eu falo, nem sempre o que está na capa em destaque é realmente o melhor. E o material, ele pode ter as mesmas ideias, as mesmas pegadas, né, o mesmo modus operandi, que é basicamente o que tem. Aqui tem passatempo, na história do Mickey não tem passatempos, mas ambas buscam a interação direta com o leitor. Diferença, história do Mickey, excelente história com excelente roteiro. Conexão Salvação, só uma desculpa para poder introduzir desenhinhos e joguinhos em meio de uma história de 3 páginas. A diferença crucial que permanece até hoje em tudo que a gente lê, em tudo que a gente consome, né? Não importa a beleza que a arte tem, não importa o capricho que a edição tem. Cara, quando o roteiro é ruim, quando a ideia é mal desenvolvida, nada sobrevive. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e para o Mestre do Terror. E não para esse cachorro que começou a latir agora no final do vídeo.